dia, amada igreja. Vamos começar o nosso culto louvando e adorando o nosso Deus. Aqueles que puderem colocar-se em pé, vamos nos colocar em pé para adorarmos a Deus. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes será, tocaste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as muralhas pra me encontrar.
vencê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Foi na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e eu agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nesta manhã, Deus, na casa do Senhor. Esse não é outro lugar, senão a casa do nosso Pai. Ficamos felizes se você está nos visitando pela primeira vez. Lília, parabéns. Está com o marido aí, né? O senhor foi esperado, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa é a família de Deus nessas distantes e frias terras do Canadá em língua portuguesa. Nossa oração é que o senhor se sinta bem entre nós. Estamos passando um tempo diferente, que jamais poderíamos pensar dessa pandemia, mas estamos nos juntando. Estamos nos juntando por causa do sangue do Cordeiro. Ele é que nos faz essa família bonita, a família de Deus. As Escrituras nos convidam a adorar o Senhor nesta manhã.
quando ela diz assim: e se o meu povo, disse o Senhor, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, disse o Senhor, então eu ouvirei dos céus e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu parafrasearia e sararei essa epidemia. Então, disse o Senhor, estarão abertos meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Senhor, me emociona ler a Tua palavra, onde o Teu Espírito Santo fala conosco e nos esclarece de que o Senhor tem os olhos sobre nós neste lugar também, separado para falar com o Senhor e adorar o Senhor. Já adoramos pela música, Pai, que privilégio chegar à Tua presença através da adoração. Que privilégio tê-lo como nosso bom pastor pelos méritos do Calvário. E é pedindo pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Salvador, Senhor e purificador, que clamamos, Senhor, se há em nós alguma coisa que trouxemos para este culto, que entristece o Senhor em nós, nós clamamos em nome de Jesus, lava, Senhor, a nós e quem ouve este culto através da mídia, e nos purifica, Pai, de todo o pecado. Recebe-nos na Tua presença, lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Senhor, nesta manhã, em culto presencial, nós trouxemos as nossas ofertas. Nesta manhã, em culto presencial, nós oraremos pelos aniversariantes, e já o fazemos agora. Senhor, em Tua presença, nós queremos agradecer pedidos que temos feito em oração, por aqueles a quem amamos, perto e longe de nós. E nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem ouvido. Queremos clamar consolação para os que estão em luto, como a nossa Aninha, Senhor, Ana Ruth e sua família, que perdeu um tio lá no Brasil. Consola ela aqui nessas terras distantes e o seu esposo. Consola no Brasil, Senhor, a família. O Senhor é o Deus da consolação. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos continue livrando, nós e os nossos queridos, nessa época de pandemia do Covid-19. Cobre-nos, Senhor, de proteção. Nos dê sabedoria como fazer, e as nossas crianças, os nossos queridos. Nós queremos Te agradecer pelos que estão sendo curados pelo Senhor. Nós queremos pedir pelos que ainda precisam de cura física. Pedimos que os remédios, os médicos, tudo, Senhor, trabalhe para que o Senhor traga cura aos que estão necessitados. Se tem alguém entre nós, Senhor, dispensa a fé de que o Senhor é poderoso. Trabalha, Senhor, usando os médicos, remédios, mas muito mais do que tudo, Senhor, trabalha com a Tua mão santa como médico dos médicos. Senhor, chegamos à Tua presença para pedir também pelas famílias que ouvem este culto, ou que estão em culto presencial. Se tem alguém que veio para a tua casa e o coração está apertado, e o inimigo tem cercado, há tristeza no lar, há conflitos emocionais, há desencontro, Senhor, em nome de Jesus, cobre com a tua graça, cura, Senhor, as mágoas, restaura o que está quebrado, levanta o que está desanimado, Senhor. Se há estrutura abalada por circunstâncias da vida, vem, Senhor, trazer fortaleza do alto para cada família. Haja, Senhor, um grande mover do Senhor nesta manhã em cada coração. E que nós aqui, ao voltarmos para casa,
possamos sentir o toque da Tua presença. Abençoa os aniversariantes que vamos projetar logo mais, que cada um receba um novo ano de alegria diante da sua vida e que eles possam ser desafiados a olhar para o Senhor, autor e sumo consumador da nossa fé. Senhor, fica conosco neste culto. Abençoe todos que trabalham para que a Tua presença seja adorada neste lugar, através da mídia, através do som, através da limpeza, através de todas as coisas aqui, de toda a liderança da Tua igreja. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor tome o Teu servo na Tua mão, que o Senhor fale através dele para nós, que ele possa estar escondido atrás da cruz vazia da vitória, onde o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Fala conosco através dele, Senhor, que a minha mente, os meus sentidos, seja como uma boa terra, onde o Senhor possa falar conosco e a nossa semana seja tocada pela Tua presença. Obrigada por cada um, Senhor, por cada criança, por cada jovem. Nós Te agradecemos por cada família, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Alessandra vai nos desafiar nesta manhã a desmontar esta árvore. Venha, minha. Venha nos desafiar em nome de Jesus, a abençoar pessoas que jamais veremos, talvez. Bom dia, irmãos, paz do Senhor a todos. Antes de explicar como que funciona essa caixa, que parece ser uma simples caixa, é uma simples caixa, mas o objetivo e o propósito é muito maior que isso. Eu gostaria de iniciar com uma oração para pedir que Deus venha nos abençoar, para abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, mais uma vez agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de iniciarmos esse projeto, que é um projeto que o Senhor colocou no coração de pessoas que, como a dona Noemi falou, talvez nós nunca conhecemos pessoalmente, Senhor Jesus, mas que o Senhor os conhece, que eles serão tocados e serão glorificados e vão conhecer a Tua glória. Em nome de Jesus eu já agradeço. Amém. Essa caixa aqui... Eu vou pedir para o Ronaldo colocar um vídeo só para mostrar como que funciona, depois eu vou explicar novamente qualquer coisa no áudio. Imagine a room filled with children. They get a box, and they have no idea what's in this box, what they're about to receive. And the countdown happens, and the cheers just erupt everywhere. My university started doing packing parties right before National Collection Week, and so that's when I really got involved with it. So the journey of a shoebox starts in sending countries like the United States, with local groups or individuals packing shoeboxes and then donating them during National Collection Week in November. From there, they go to a processing center. It's an amazing experience to be in the processing center, working towards the same goal of reaching kids with the gospel. From there, they'll be sent all around the world. This could be the first present that they've ever received. It could be something that their family specifically needs in that moment. A shoebox is so much more than just a shoebox. A shoebox is such an incredible opportunity for a child to get to know Jesus, and then not just that, but for that family to also get to know Jesus. After that, the children are invited back to the Greatest Journey Discipleship Program. These children have the opportunity to go through classes to learn about the gospel. In Matthew 28:18, Jesus said, "Go and make disciples of all nations." Right now, as a college student, I can't really go around the world and share the gospel, but I can share the gospel with people by packing shoeboxes.
By packing my shoebox, I could reach a child somewhere in Southeast Asia. It can be a way to just show them that someone cares, just knowing that someone out there loves them, and just knowing that like God loves them in this tangible way. I feel like I'm just a student. I can make an impact. I thought that this was a way to serve others. As a student, you can make an impact missionally. To be part of something global, the global mission, without even having to go overseas. To give back to so many, that's something I want to do and continue doing with my life. You can make a difference by packing a shoebox. Jesus himself said, let the little children come. They hear the good news. They can't contain it. Kids can't contain something that's exciting to them. They spread it out. I would say they're the greatest evangelists. Irmãos, esse projeto é um projeto para quem vai passar o primeiro Natal aqui no Canadá. É um projeto que nós estamos fazendo há anos na igreja, como corpo da igreja. E aqui dentro é uma caixa, né? E aqui dentro tem as instruções que você escolhe, né? Você vai ajudar um menino, uma menina, né? E tem a faixa etária. E aqui dentro também tem as sugestões, né? E essa etiquetinha você coloca aqui na frente. Como vocês viram, vão para centros de distribuição e dali vai para os 4 lugares, os quatro cantos do mundo. E aí o que acontece? O prazo, né, a data limite de entrega é dia 15 de novembro, que será um domingo, né? Então a gente tem algumas semanas. E durante os próximos domingos eu vou colocar alguns vídeos com testemunhos de famílias, de pessoas que foram movidas, né, que às vezes parece uma simples caixa, um bem material, mas como a descrição, o vídeo falou, que às vezes era um item que estava faltando, às vezes é o único presente que aquela criança vai receber na vida toda. Então isso tem uma importância muito grande e vai além do bem material. E como disse, a dona Noemi disse, é um desafio para que não só a igreja, mas os amigos, que a família, vizinhos, amigos, né, na faculdade, também que vocês possam também pegar mais de uma caixa. E o objetivo é desmontar toda essa caixa, na hora que terminar o culto, vocês peguem quantas quiserem, e até o dia 15 vocês tragam aqui para a igreja, e caso vocês não puderem estar aqui, pode trazer antes também, e se vocês não puderem por algum motivo estar aqui, manda uma mensagem para mim, fala, Alessandra, vem buscar a caixa, ou eu tenho várias caixas, vem buscar, eu vou, eu vou e a gente dá um jeito, tá bom? Muitíssimo obrigada, que Deus abençoe a todos. E eu esqueci só uma coisinha, é um projeto para a família. O ano passado eu fiz pela primeira vez com a Lia, é um projeto bem legal, que as crianças gostam, porque elas veem o vídeo, elas veem as crianças que, né, nunca receberam nada, e é um projeto legal. Quem gostaria de fazer, quando estiver montando a caixa com as crianças, tal, com os filhos, fazer um vídeo, tal, e depois vocês me mandam, porque quando terminar o projeto, a gente vai montar um grande vídeo e vai mostrar aqui para a igreja ver como vocês ajudaram, tá bom? Muito obrigada novamente. Deus abençoe.
Bom dia a todos. É bom ver o que Deus está fazendo, não é? Como Deus está operando, como Deus trabalha. E também termos a oportunidade de participar disso através desta campanha tão bonita que a igreja faz há muitos anos. E que irmã Alessandra, nesse ano, ela é a líder do departamento de missões e ela recebe todo o material e está cuidando para que crianças, como vocês viram, do Brasil, de países carentes, na América do Sul, nesse caso agora na África, possam receber, nessa época de pandemia, uma expressão de carinho, de amor, de que elas são lembradas. Como disse a Alessandra, eu só gostaria de lembrar, quando montar em casa, envolve seus filhos nisso, porque seus filhos vão poder ver quantos presentes bons eles têm, e essas criancinhas estarão recebendo coisas simples, mas que para elas é tão importante. E isso vai fazer com que os seus filhos também se sintam felizes pelos pais que têm, pelo país onde vive, e vão dar valor também para aqueles que sofrem e carecem do cuidado e do amor do Senhor. A família agora está bonita, está completa, né? Chegou o chefe. Seja bem-vindo, Reinaldo. Estamos felizes com a sua presença, oramos pela sua vinda, passou pela quarentena. Por favor, Línia, fique em pé, apresente seu marido para a igreja. E um dia ele vai tirar a máscara para vocês conhecê-lo pessoalmente. Bem-vindo, Reinaldo. Reinaldo era funcionário lá da Petrobras, no Brasil. Está vindo para cá para um novo começo. Vamos orar por ele, porque todos nós sabemos o que é isso. O Canadá é um país das oportunidades. E minha oração é que Deus abra grandes portas diante do Senhor nessas terras. E que sinta essa igreja como sua família espiritual e possa fazer dela parte da sua vida. Deus o abençoe, Senhor Reinaldo. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar para frente o nosso irmão Ronaldo, a Alessandra e a Lili. Não sei se a Lili está por aqui, ou está com alguma criança, brincando. Ah, está lá com a Jajá. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 3, versículo 15, assim diz o Senhor, e vos darei pastores, que vos apacentem segundo o meu coração, com sabedoria e com inteligência. Está lá em Jeremias 3,15. Mas para Deus dar pastores, Ele precisa chamar. E de onde Ele vai chamar? Do meio do povo de Deus, das igrejas. E recentemente, há alguns meses já, recente que eu digo, nesses últimos tempos, Deus chamou o Ronaldo. Ele sente o chamado de Deus para se preparar para o ministério pastoral. Ele já começou o seu curso ali no Heritage, em Cambridge. Eu pedi que ele trouxesse algumas fotos e vídeo que tivesse lá do Heritage para a gente, quem nunca foi lá, ter uma ideia. Será um período de anos de estudo, de preparação. Não é fácil para quem já tem família, para quem tem seus compromissos, ter que parar para estar se preparando. Mas ele atendeu o chamado de Deus. E nós queremos pedir que a igreja esteja orando por ele, pela Alessandra, pela Lili, porque ser chamado por Deus é uma honra muito grande, mas envolve tanta disciplina, tanto desprendimento, tanta humildade, tanto quebrantamento, e eu sei que o Ronaldo pôs Deus no primeiro lugar da vida e a sua família, e nós queremos pedir que a nossa igreja esteja ombro a ombro com ele, orando por ele, para que ele possa ser aquele homem que Deus tem para ele ser, como um dia um pastor de rebanho, um pastor de ovelhas. Eu peço que vocês, como nosso costume, se coloquem em pé e nós estendamos nossa mão abençoando. A Bíblia diz que quando Paulo escolheu Timóteo para ir com ele e Silas para o trabalho ministerial, a igreja estendeu a mão e abençoou. Nós não temos poder na nossa mão, o poder é de Deus. Mas a Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros do corpo de Cristo.
Então, nisso eu peço que as nossas mãos representem as mãos do Senhor, que nós estejamos em concordância com Deus, pedindo, Senhor, o Ronaldo não é perfeito, como o pastor Rondini não é perfeito, como os profetas do passado não eram perfeitos, como nós não somos perfeitos, mas o Senhor é perfeito, e o Senhor é que capacita. Por isso nós queremos estender as mãos e pedir, Senhor, estejam suas mãos sobre eles, para apacentá-los, para cuidá-los, para moldá-los, para que eles possam cumprir o chamado que o Senhor tem colocado no coração do teu servo. Pai querido, nós estamos em concordância com o Senhor, de que aqueles que o Senhor separa, necessitam da bênção da igreja, necessitam do amor e das orações do teu povo, do encorajamento, necessitam das mãos do Senhor, aplanando o caminho, abrindo portas e fechando portas, a mão do Senhor abençoando, a mão do Senhor livrando, a sabedoria do alto, para que possam ter conhecimento de qual o teu querer, da tua vontade. E por isso, como igreja, estendemos as mãos, sabendo que nós não temos poder, mas queremos concordar com o Senhor, que as tuas mãos sejam representadas através das nossas, e estejam sobre o Ronaldo, estejam sobre a Alessandra, esteja sobre a Lili, e que esta família, Senhor, seja como um bom perfume de Cristo. Em todo o preparo que terão, ainda serão anos de preparo, mas todo machado para cortar bem leva tempo para ser afiado. E nós queremos pedir que durante esse tempo o Senhor esteja preparando como ferramenta na tua mão para fazer a obra do Senhor. E que a nossa igreja esteja lado a lado, ombro a ombro, em oração, clamando por esse teu filho, por esta tua filha, pela filhinha deles, a Lili, para que em tudo eles possam ter sempre a certeza, mesmo nos momentos de tristeza ou de desânimo ou dificuldade, que o Senhor não faz engano. O Senhor os chamou e o Senhor os capacitará na unção do teu Espírito Santo. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Deus abençoe vocês. Se pudesse, ia dar um abraço bem apertado. Obrigado, irmãos e irmãs. Você já se sentiu na vida, às vezes, inadequado, inadequada? Já se sentiu na vida, às vezes, inapropriado para uma tarefa? Ou incapacitado diante dos desafios que a vida lhe traz? Você já se sentiu, apesar de todo o seu preparo, quando vai passar por um teste ou uma prova, as pernas tremerem, uma dor no estômago, um frio na barriga, uma sensação que talvez não vai dar certo? Eu acho que já. Todos nós, não é verdade? Até você, por melhor motorista que fosse no Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou em Portugal, onde fosse, e por anos, quando você vai tirar a sua carta de motorista aqui no Canadá, você fica com medo de não passar, não é verdade? A Lilian está falando que sim, e ela não está sozinha, todos nós. Você pode ser um bom profissional, ser muito conhecido na sua empresa como um dos melhores, mas de repente você tem oportunidade de um novo trabalho, numa nova empresa, onde você nunca trabalhou, onde você não conhece as pessoas que lá estão. Você não tem medo que de repente não dá certo? Você podia ser um grande profissional no seu país, mas você vem para cá, ninguém conhece a tua folha, ninguém sabe quem é você, e você vai ter que começar muitas vezes do zero. Você não se sente às vezes, apesar de todo o seu preparo, incapaz? Parece que dá branco, parece que bloqueia, parece que de repente não funciona, a cabeça parece que... E é muitas vezes assim que nós nos sentimos, em todas as áreas da vida, não só do trabalho, como mencionei, não só para tirar uma carta de motorista, muitas vezes até para falar o inglês. Você pode falar inglês muito bem, estudou, sabe falar, mas o seu filhinho vai para a escola, ele nem teve chance de ir estudar inglês, ele começa a aprender com as crianças no playground, escutando a professora, e de repente ele vai falar: papai, não é assim que fala essa palavra. E você pensava que sabia tanto. Aí a gente começa a ficar com medo de abrir a boca e falar errado, porque as criancinhas são os primeiros a nos corrigir. Às vezes você se sente também inadequado emocionalmente para atividades, para situações que você vai enfrentar como pai, como mãe, como esposo, como esposa.
E há muitas áreas da vida, até espiritualmente, quando há um trabalho para ser feito na igreja, às vezes você vai sentir, não, seria melhor que outro fizesse, eu não tenho todo esse preparo. E sabe, muitas vezes nós cometemos enganos e deixamos de prosperar naquilo que poderíamos fazer melhor e ser bênçãos, porque estamos olhando para o que somos, ou que muitas vezes olhamos de cima para baixo e nos diminuímos, não vemos aquilo que realmente somos, porque cada um de nós é uma pessoa especial aos olhos de Deus. A Bíblia diz que todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus não faz enganos. Deus só faz uma coisa, cada um diferente. Ou então seria como uma fábrica de biscoito, põe toda a massa na forma e sai tudo igual. Mas Deus não fez assim. Ele fez cada um ser especial. Até as nossas digitais são diferentes. Mesmo irmãos gêmeos não são totalmente iguais. Porque Deus quer que cada um de nós, apesar de sermos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança, seremos pessoas que sejam necessárias, que sejam queridas, que possam ser apreciadas e que possam abençoar como são. Só que muitas vezes nós nos sentimos inadequados e incapazes. Às vezes nos sentimos frustrados, sentimos abatidos. Às vezes fazemos uma coisa tão bem feita e depois, por causa de uma coisinha boba que aconteceu, ou porque alguém nos falou algo que não devia ter falado, nós nos sentimos como a pior pessoa do mundo. Se isso passa com você, eu posso dizer que passa comigo muitas vezes. Não pensa que o pastor está aqui na frente pregando, e o pastor está ensinando a palavra de Deus, que não tem dias que ele está abatido e triste, que não tem pessoas que às vezes falam coisas que não deviam falar e ele fica derrotado. Mas isso acontece com qualquer um de nós, porque nós somos humanos. E isso serve para que nós nos apeguemos mais a Deus. Isso aconteceu com grandes homens da Bíblia. E um deles foi o grande Moisés. Você já assistiu o filme Os 10 Mandamentos? Quem já assistiu? Se você é do meu tempo, você assistiu com Charlton Heston, não foi aquele antigo? Já viu aquele bonito? Para mim aquele foi o melhor. Mas tem outros modernos. E quando você vê a figura de Moisés, você vê um homem poderoso, em palavras, em obras, em tudo que fazia. Um homem que enfrentou o faraó e tirou Israel da escravidão do Egito e levou para uma terra que mana leite e mel. Que personalidade extraordinária. Assim o cinema apresenta Moisés. Mas se você vai às páginas da Bíblia, você vai ver que Moisés era um homem tão limitado e imperfeito como nós. Apesar de ter sido criado no Egito, porque ele foi adotado pela filha de Faraó, quando ainda tinha 3 meses de idade. E Atos dos Apóstolos, se você abre a Bíblia no capítulo 7, no versículo 22, diz que Moisés era um príncipe do Egito, que foi instruído em toda a ciência do Egito, e que era um homem poderoso em obras e em palavras. Somente que, no texto que eu vou ler, e que vai aparecer na tela, Êxodo capítulo 4, versículo 1 a 2, nós encontramos um Moisés despido de toda a sua oponência, de toda a sua aparência de príncipe do Egito, de toda a ostentação que ele cultivou e da qual ele desfrutou durante os 40 anos que viveu como príncipe no Egito. O texto bíblico fala de quando Deus havia chamado Moisés para tirar o povo do Egito, e ele se achou incapaz. Ele achou: quem vai acreditar que Deus falou comigo? Eu, Moisés, hoje sou um homem barbudo, um homem suado, porque eu estou nesse deserto trabalhando, um homem que cheira a ovelha. Quando eu estava no Egito, eu tinha o cabelo raspado, a barba raspada, eu me maquiava, porque era assim que os príncipes estavam, eu tinha uma roupa toda principesca, e aqui eu estou vestido como empregado do meu sogro Jetro, cuidando de pastor há mais de 40 anos, e em nada eu prosperei na vida.
E então Deus fala com Moisés. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. O homem que tinha um cetro na mão por 40 anos, agora estava há 40 anos no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, e de um cetro ele tinha só um cajado de pastor. E Deus perguntou: o que é isso na tua mão? Ele disse: uma vara. Como dizendo: eu não tenho nada hoje, a única coisa que eu tenho é esse cajado de pastor. E muitas vezes, quando Deus nos chama para uma tarefa, quando Deus quer fazer alguma coisa através de nós, ou quando nós temos desafios, como eu falei, na vida diária, do trabalho, da família, tantos desafios, às vezes nos sentimos como Moisés. O que eu tenho na mão não passa de uma vara como a vara na mão do Moisés. E Deus mostra para você que o que você tem na mão é muito mais do que você pensa. Aquilo que eu tenho na minha mão, que você tem na sua mão, que aos nossos olhos pode não ser nada, pode ser muito nas mãos de Deus. Por exemplo, uma bola de basquete. Eu gostava de jogar basquete e vôlei quando eu era jovem. Nunca fui bom de futebol. Então, sempre que eu jogava, o povo me punha para pôr no gol, ou então pedia para eu sair, punha outro, porque era uma negação de futebol. Eu gostava de basquetebol. Mas uma bola de basquete na minha mão, por mais cara que fosse, não vale nada comparada com essa mesma bola na mão do Michael Jordan. A minha eu podia pagar $50, mas se ele pegasse a mesma bola na mão dele, ele podia valer $1 milhão. Ainda mais se tivesse a assinatura dele. Assim também, o que aos meus olhos pode não parecer nada dos meus talentos, do que eu sou, do que eu aprendi, se eu colocar na mão de Deus, aquilo que não era nada, se torna muito. As oportunidades que nós temos nesse país, chamado o País das Oportunidades, o Canadá, se nós colocarmos os nossos talentos, a nossa fé, a nossa confiança, que é um Deus seguro, que nos trouxe, que há de nos cuidar, que há de nos capacitar, aquilo que parecia nada, de repente se torna muito. Eu soube de uma irmã em Cristo que começou trabalhando numa empresa produtora de peças de carro. Trabalhou na linha de montagem. Hoje ela está trabalhando lá em cima no escritório. E aqueles que eram chefes dela, lá na linha de montagem, perguntaram: nos conte, como você tão rápido conseguiu chegar lá em cima? E ela disse: olha, se eu contar, vocês prometem que contam para todo mundo? Eles ficaram assustados, porque acho que eles eram, talvez, vontade já de falar para todo mundo. Ela falou: foi Deus, foi um milagre. Eu trabalhava nisso na minha terra, mas eu nunca pensei que eles iam olhar alguém, o meu currículo, e me convidar para uma entrevista e dizer: por que você está na linha de montagem se você tem toda essa capacidade? E naquele tempo nem inglês direito ela falava, ela ficou tremendo e pensando que não ia passar. Mas o Deus pegou aquela varinha que ela tem na mão e fez dela uma pessoa de destaque no meio de todos. É isso que Deus quer fazer comigo, quer fazer com você. Agora você pode dizer: Senhor, é só uma vara. Se você vai ao versículo 20 do capítulo 4, a mesma vara, Moisés, diz a Bíblia, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Era a mesma vara, só que agora era a vara de Deus. Quando Deus falou para ele, era aquela vara. Ele disse: não serve para nada. Deus falou: joga na terra. Ele jogou e virou uma serpente. Deus falou: pega pelo rabo. Quem pega uma serpente pela cauda? Ninguém. Você pega atrás da mandíbula, porque senão ela te morde. Mas Moisés, pela fé, pegou pela cauda. E na mesma hora ela voltou a ser uma vara na mão de Moisés. No costume hebreu, um pastor de ovelhas, ele separava um cajado, que ele mesmo fazia de uma vara, um galho de árvore, autossuficiente. E esse cajado o acompanhava por toda a vida. Aquele ali era como a história dele, de pastor, lavrada na madeira. Era o seu cajado, era o seu companheiro.
por toda a vida. E quando Deus chamou Moisés, foi aquele cajado que Deus falou que você tem na sua mão. Aquele cajado representava a vida de Moisés como pastor. E era aquele cajado, a sua experiência de pastor cuidando de ovelhinhas, que Deus ia usar para ele cuidar do grande rebanho de Israel que sairia do Egito, andaria pelo deserto e chegaria a Canaã. Era aquela experiência de vida que ele tinha, que aos olhos dele parecia que foi só fracasso. Ele tinha sido príncipe, como eu falei em Atos capítulo 7, versículo 22, instruído na cultura dos egípcios, poderoso em palavras, mas quando foi o momento que Deus o chamou, ele falou: eu sou pesado de língua. E muita gente entende: o homem era gago. Ele nunca falou que ele era gago. Ele era pesado de língua. 40 anos um vocabulário muda. 40 anos, até as irmãs que são açorianas, se for aos Açores passear, vai ver que os portugueses já falam diferente. Você vai ao Brasil e os brasileiros já usam outras gírias que você não conhece. 40 anos eu sou pesado de língua. 40 anos eu não tenho mais um cetro na mão, hoje eu tenho uma vara. 40 anos, Senhor, hoje eu não me apresento lá como alguém da corte, com toda aquela roupa, com a cabeça raspada, sem barba, maquiado, porque os egípcios se maquiavam. Eu vou chegar lá cheirando ovelha. E a Bíblia diz que os egípcios tinham repugnância pelos pastores de ovelha. Eu vou lá cheirando mal, Senhor. Senhor, eu vou falar uma língua que eu já nem lembro direito como fala. Quem vai me ouvir, Senhor? O grande faraó? Quem vai acreditar? Nem o povo de Israel vai acreditar, Senhor, que o Senhor falou comigo. Falou: pois Moisés, com essa vara, você vai tocar a areia da terra e elas vão se tornar piolhos. Com essa vara você vai dar ordem e bandos de moscas vão encher o Egito. Com essa vara você vai levantar a mão ao céu e virá granizo e cairá como chuva sobre o Egito, chuvas de gafanhoto. Com essa vara, Moisés, você vai tocar as águas do Nilo e elas se tornarão como sangue. Com essa vara, Moisés, você vai levar meu povo pelo deserto e quando chegar diante do Mar Vermelho, você vai tocar o mar e o mar vai se abrir, Moisés. Não era uma varinha mágica, era a mesma vara. Mas o Deus que Moisés creu e confiou. Por isso que no versículo 20 desse capítulo diz: e Moisés tomou na mão a vara de Deus. O que você tem que compreender é que aquilo que você é, que você tem, o que Deus fez para você, é de Deus. E você tem que pôr na mão de Deus. Você não deve pensar: não, eu sou incapaz, eu tenho limitações. Não, você pode ter, mas Deus não tem. Uma luva, ela não tem poder para fazer nada, mas com uma mão dentro, ela pode fazer tudo. E nós temos que ser assim. A Bíblia diz que é Deus que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E foi o que aconteceu com Moisés. A Bíblia diz que o povo de Israel estava morrendo de sede no deserto, e Deus falou: toca a rocha com a vara. Moisés bateu na rocha e começou a sair água da rocha. Você já viu sair água de rocha? Era a varinha de Moisés? Não. Ele usou 40 anos, não serviu para nada, senão para cuidar das ovelhas. Mas quando ele entendeu que era a vara de Deus, e quando você entender que a sua vida não é sua, mas é de Deus, que a sua família não é sua, mas é de Deus, que os seus filhos não são seus, mas são de Deus, quando vierem as drogas, as tentações do mundo para os seus filhos, você vai dizer: Senhor, são teus. Eu preciso de sabedoria para ajudá-los, para eles compreender que eles não têm melhor amigo que o papai e a mamãe. O mundo quer fazer pensar que nós somos quadrados, antiquados, que eles não nos ouçam, que não contem para nós os seus problemas, mas eles precisam saber que não há melhor amigo do que aquele que o gerou, do que aquela que gerou. Saber que na minha casa é um porto seguro, Senhor. Eu sou imperfeito, Senhor, mas a minha casa é tua. Os meus filhos são teus. Senhor, esse país é um país de muita oportunidade, Senhor, mas eu me sinto tão limitado. Mas, Senhor, aquilo que o Senhor me ensinou, eu vou colocar nas tuas mãos. O Senhor não faz engano. A minha vida é tua. É a vara de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que seria da viúva de Serepta de Sidom
Se quando o profeta disse a ela, você vai e faz um pão para mim, e me alimenta, mas eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouco de azeite, é o que eu ia pegar uns gravetos para comer a minha última refeição e morrer com meu filho. Ele falou, vai e faz um pão e traz para mim, e você vai ver que não vai faltar comida na sua casa. E ela, pela fé, ela fez, e a Bíblia diz que o azeite não secou e a farinha não acabou, até que veio chuva sobre a terra. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, que Elias mandou cair chuva do céu e choveu. Ele mandou parar de chover e não choveu, por 3 anos e meio. E diz, e ele era um homem imperfeito como nós. Os heróis da Bíblia não são ninguém como apresenta o filme Os 10 Mandamentos. Eram homens imperfeitos como nós. As mulheres da Bíblia eram mulheres imperfeitas como as senhoras também. Mas foram mulheres que Deus usou, como a viúva de Serepta de Sidom. Como Dorcas, você lê no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, o que tinha Dorcas na mão? Uma agulha e uma linha. Era o trabalho dela. Qual outra mulher você escuta na Bíblia que tinha uma agulha e uma linha na mão? Nenhuma outra. Certamente todas tinham. Mas Dorcas usou a linha e a agulha que ela tinha para servir a Deus. Quando Jesus falou aos discípulos, vamos dar comida para essa gente. Senhor, onde arrumaremos comida para 5.000 pessoas? Homens, sem falar as mulheres e as crianças. Nem todo o dinheiro do salário de um ano daria para alimentar toda essa gente, disseram eles. Jesus disse, o que vocês têm? Aí Filipe disse, tem um menino aqui, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus manda o povo sentar na relva, sentar na grama. Ele abençoou e multiplicou, e 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças foram alimentadas. Será que outros não tinham nada para dar? Eu acredito que outros também talvez tivessem seu lanche. Mas aquele lanche que a mãe do menino preparou para ele, ele deu na mão de Jesus. Era para ele como a vara que Moisés tinha. Não era nada para 5.000 pessoas. Mas nas mãos de Jesus, alimentou uma multidão. O seu talento também é assim. Não deixe se enganar com o desânimo que esse mundo apresenta, ou com os sussurros de diabo no seu ouvido. Você fez um engano de vir para essas terras do Canadá. Você deveria ter ficado lá. Ah, você vê como tudo é difícil. Você não vai conseguir. Mentira. Moisés também estava imaginando que ele não ia conseguir. Mas foi a vara de Deus, que até então era de Moisés. 40 anos no deserto. Porque Moisés precisou, apesar de ser preparado na ciência dos egípcios, a maior cultura daquele mundo antigo, ele precisou se despir de toda a confiança que ele tinha nele mesmo. Por isso ele passou 40 anos apacentando ovelhas no deserto. Para os 40 anos de príncipe, ele passou 40 anos se despindo de toda a glória. Para que ele compreendesse que quando ele pensava que ele era alguém, ele matou um egípcio, fez tudo errado e precisou fugir do Egito. E quando ele achava que ele era um Zé Ninguém, porque agora ninguém mais lembrava dele, Deus não se esqueceu dele. Deus foi buscá-lo para fazer dele o pastor e líder de Israel. E então nos próximos 40 anos, porque ele viveu até os 120, diz a Bíblia, ele pôde ver o que Deus faz com um Zé Ninguém. Se você se sentir num momento na vida que você é um João Ninguém, um Zé Ninguém, ou um Jackson Ninguém, seja lá o nome que você quiser pôr, o nosso Deus não faz enganos. Ele fez você único, fez você única. E Ele quer mostrar a glória dEle na sua vida, na minha vida, apesar de nós. Se nós colocarmos o que até agora era meu, à disposição de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que é Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade dEle, se nós permitirmos. Se nós entregarmos o que temos, o que somos ao Senhor.
o que seria daquele unguento de alabastro se Maria de Betânia não tivesse quebrado o vaso e ungido Jesus? Judas, diz a Bíblia, que era o tesoureiro do grupo, disse: para que esse desperdício? Poderia se juntar o dinheiro e dar aos pobres. E o que disse Jesus? Os pobres vocês têm sempre com vocês, mas essa me ungiu para a minha morte. E o que ela fez será lembrado para todo sempre, em todo lugar onde for pregado esse evangelho. Veja, foi um vaso, um perfume, que o outro achou que foi um desperdício. Mas por causa da sua dedicação e porque ela deu o que tinha de melhor para Jesus, nós ouvimos falar dela até hoje. Porque ela confiou que tinha ao Senhor. A minha palavra de hoje é: o que você tem na sua mão? Pensa, o que você tem na sua mão? Você já colocou isso à disposição de Deus? Aquilo que parecia impossível, se você pôr na mão de Deus, Deus torna possível. E quando a sua igreja precisa de você no trabalho da igreja, o que você tem na mão? Ah, pastor, eu tenho muito trabalho para fazer. Eu tenho a minha família para cuidar. Ah, pastor, eu não tenho tempo. A sua vara você põe na mão de Deus e será a vara de Deus. O seu tempo você põe na mão de Deus e será o tempo de Deus. Os seus talentos você põe na mão de Deus e será os talentos de Deus, sendo usado para a glória de Deus. A sua família você põe nas mãos de Deus e será uma família abençoada por Deus, usada por Deus para abençoar outras famílias. Mas tudo aquilo que for só seu, você passa e eu passo. E ninguém vai lembrar. Mas aquilo que nós fizermos para Deus, nós passamos. Mas pessoas vão se lembrar que esteve entre nós alguém que soube pôr a sua vida no altar de Deus. Se Moisés continuasse com aquela vara e não entregasse como a vara de Deus, ninguém ia lembrar mais daquele homem no deserto. Deus teria que usar outro, como ele mesmo disse: levanta outro. Mas Deus teve compaixão e disse: certamente eu serei contigo. E Moisés creu nisso. Está no versículo 11 do capítulo 3. O que o irmão, a irmã e eu precisamos é saber que se nós somos do Senhor, Ele estará conosco. Se nós ainda não somos do Senhor, temos que entregar a vida ao Senhor. Por que eu disse ainda não somos? Porque a experiência com Deus é algo pessoal. Não é questão de religião ou aprender com o pastor na igreja somente. É uma questão de eu fazer a minha escolha, a minha decisão e dizer: Senhor, a minha vida agora é tua. Os meus talentos agora são teus. Os meus medos agora são teus. As minhas inseguranças agora são suas. Porque agora, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E eu não quero viver mais com medo, com insegurança, pensando que o que eu tenho é simplesmente uma vara que para nada serve, porque quando está nas tuas mãos faz maravilhas. E Deus quer fazer da sua vida algo maravilhoso, apesar de você. Ele quer fazer na minha vida algo maravilhoso, apesar de mim. Porque se depender de nós, a nossa fé muitas vezes é pequena. Se depender de nós, muitas vezes nos desencorajamos. Como disse Moisés: Senhor, manda outro. Mas o Senhor disse: eu serei contigo. Creia. O nosso Deus está disposto a usar a minha vida, a sua vida. E Ele promete que estará conosco se nós simplesmente entregarmos o que temos e o que somos no altar do Senhor. A primeira coisa a entregar é a minha vida. Como disse, o cajado representava a vida de trabalho daquele pastor. Toda a sua experiência era aquele cajado. E era aquele cajado que ele ia usar. Deus queria a vida de Moisés, mais do que aquela vara. Deus quer mais a minha vida do que qualquer coisa que eu possa fazer. Porque o que eu faço na minha natureza humana passa. O que Deus faz através de mim permanece para sempre. Coloca a sua vida no altar do Senhor. O que você tem na sua mão? Confia em Deus. Porque Ele pode do pouco fazer muito. O pouco na mão de Deus se torna em muito. Mas o muito sem Deus não é nada. A sua vida foi feita à imagem e semelhança de Deus. Para que Deus manifeste a glória dEle em você, na sua casa, na sua família. Mas você precisa compreender
que aquilo que para você é simplesmente uma vara, na mão de Deus, pode ser usado para abençoar muitas vidas. A sua própria vida, se colocada na mão de Deus e receber Jesus como Salvador, Senhor e Rei, terá o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Você pode encontrar na Bíblia muita gente que tinha uma coisa na mão só, e Deus usou para transformar o mundo. Mas eu vou deixar o maior exemplo que você possa imaginar, Jesus. Ele tinha somente a cruz. Ele disse, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E a única coisa que tinha reservado para ele era a cruz. E foi naquela cruz que ele pregou os pecados de toda a humanidade. Ele fez expiação pelos meus, pelos seus pecados e de todo o ser humano, para que quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. E ele é o nosso maior exemplo. Ele colocou sua vida na cruz, para salvar a mim e salvar você. Quer ser um cristão? Siga os passos de Jesus. Coloque a sua vida no altar de Deus. Não seja simplesmente um imitador, seja realmente alguém transformado pelo poder do Evangelho. E deixe Deus atuar em você. Era o que Moisés precisava. Os 40 anos no deserto ensinou que os 40 anos no Egito seriam úteis um dia, se ele aprendesse a depender de Deus. E Deus usou mais tarde. Mas primeiro ele teve que aprender a colocar sua vida no altar de Deus. Que isso possa nos ajudar a lembrar que o que temos, não deixe que o diabo despreze. Porque a Bíblia fala, não desprezeis os dias das coisas pequenas. Você pode ter uma coisinha pequena, mas na mão de Deus ela pode se tornar grande, se você crer quão grande é o seu Deus e colocar a sua vida no altar. Pai querido, nós somos pequeninos realmente, mas aprendemos com Moisés, Pai. Muitas vezes achamos que o que temos na mão não passa de uma vara sem nenhum poder. Que as nossas qualidades não são suficientes, que emocionalmente não temos resistência para os desafios, que intelectualmente a gente é mais preparado que nós, que para falar essa língua tem outros que falam muito melhor, e nós podemos arrumar muitas desculpas para justificar os nossos medos, mas a tua palavra diz que no amor não há temor, e Deus é amor. Por isso nós queremos colocar a nossa confiança e a nossa fé no Senhor, para que ainda que o mundo possa estar em alvoroço, inseguro, nós tenhamos a nossa segurança firmada em Ti. Para que ainda que tudo pareça que nós não somos nada, nós podemos dizer, mas o nosso Deus é tudo, e a minha vida está nas mãos dEle. Não nos deixe, Senhor, em nenhum momento ser derrotados, abatidos, desanimados, olhando para a nossa incapacidade, mas olhando para a Tua capacidade de transformar as coisas que não são em aquilo que são, as coisas fracas em fortes, para que a Tua glória se manifeste na nossa vida e nós sejamos bem-sucedidos como cristãos, como testemunhas do Evangelho, como pais de família, como esposo, como esposa, como filhos, como cidadãos de uma sociedade que carece de pessoas que façam a diferença. Ó Deus, que nós possamos ser testemunhas do poder de Jesus, de fazer de nós novas criaturas, e assim outros possam crer nesse Evangelho e recebê-lo também como Salvador. Abençoa a nossa vida, Pai, e usa-nos para a honra e glória do Teu nome, porque só Teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E nós pedimos que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Teu amor, ó Pai, e as mais ternas e doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas abundantemente sobre todos que estão participando deste momento, e daqueles que não puderam, mas que são rebanho do Senhor, onde quer que estejam, para que assim possamos ser boas testemunhas do Evangelho, e outros venham ao conhecimento de Cristo. É em nome dEle que oramos, Senhor. Amém. Deus nos abençoe a todos, uma boa semana. Não se esqueçam de inscrever para o domingo que vem. Algumas pessoas comunicaram comigo no sábado, pastor, eu bobiei. Não sei o que estou falando, eles mesmos que escreveram, bobiei. Eu deixei passar e quando fui ver já não tinha mais vaga. Então, lembre-se, se você vê que o reino de Deus
é importante na sua vida e as coisas de Deus são importantes, não deixe para amanhã, se inscreva. Quer dizer, tem que ser para amanhã, né, Milena? Porque é só amanhã que abre, né? Mas a partir de amanhã, se inscreva para que possa estar domingo aqui juntos louvarmos o nome do Senhor. Que Deus os leve em paz, que o Senhor lhes dê uma boa semana, e se em algum momento precisar de alguma ajuda, que o pastor e a irmã Noemi possa servi-los através do nosso celular ou do WhatsApp, entre em contato, estamos aqui para servir. Deus abençoe. E obrigado ao pessoal que trabalhou em tudo isso para que esse culto fosse possível nesta manhã.